Olá, olá pessoal, aqui é a Rafaela Esquiava do Mater Online e vamos lá. Então, muito bem-vindos todos vocês, vamos falar um pouquinho sobre o que faz um psicólogo perinatal. Bom, a palavra perinatal, olha só, ela vai ser o seguinte, peri é em torno, natal é nascimento, tá? Então, peri significa em torno, natal significa nascimento. Portanto, perinatal é em torno do nascimento, ok? Em torno do nascimento. A psicologia perinatal é uma área muito nova, muito recente no Brasil e no mundo. Ela recebeu diversos nomes desde a década de 70, foi chamada de psicologia da gravidez parto puerpério, psicologia da maternidade, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia obstétrica. Psicologia obstétrica é um termo dos mais fortes que nós temos para essa área. A psicologia perinatal, ela acaba sendo utilizada dentro e fora do país, esse termo, tá? Então, não só o Brasil usa esse termo, como outros países também. Mas aqui no Brasil, utilizar o termo psicologia obstétrica também é muito forte. Nós temos vários eventos e temos a liderança da professora Fátima Bortoletti também aí na psicologia obstétrica. Psicologia obstétrica é diferente de psicologia perinatal, Rafaela? Não, é a mesma coisa, são apenas nomes diferentes. Inclusive, se você encontrar livros escritos, olha, psicologia da gravidez, parto puerpério, psicologia do ciclo gravídico puerperal, nós estamos sempre falando da mesma coisa. Foi só por volta do ano 2007, mais ou menos, que o termo psicologia perinatal começou a ganhar força e forte proporção, tá? Forte proporção assim também não, né? Nossa, quem vê pensa, né? Nossa, como? Só para você ter uma ideia, nós temos menos de 1% dos psicólogos hoje no Brasil que conhecem a psicologia perinatal, que sabem o que significa isso. E menos de 0,4% trabalham com essa área. Quase zero, é quase nulo o número de psicólogos no Brasil que trabalham com a psicologia perinatal. Nós temos menos de 0,4%, tá? Então, só para você entender a novidade que é a psicologia perinatal, por isso que é tudo ainda muito assim, né? Meu Deus, o que é isso? O que faz? Onde trabalha? Aquela coisa, né, do programa Repórter, não sei o que, lá da Globo, né? O que fazem, do que vivem, onde comem, essas coisas, esses memes aí, né? Não teve graça, mas tudo bem. Então, pessoal, a psicologia perinatal, por ela ser muito nova, nós estamos enfrentando ainda um sério... não é sério, né? Mas nós estamos enfrentando um problema na nomenclatura ainda, tá? Nós não definimos ainda qual é o nome. Inclusive, o termo psicologia perinatal só não abrange toda a amplitude desse profissional, tá? Não consegue... Teve sim? Então tá bom, Michele, obrigada. Obrigada. Então, olha só, não abrange tudo o que a gente deveria realmente atender. Vocês vão perceber que eu vou explicar para vocês agora o que faz um psicólogo perinatal, mas vocês vão entender assim, que hoje, por exemplo, eu acabo chamando de psicologia perinatal e da parentalidade, tá? Para conseguir compreender melhor todos os campos, né, que a gente consegue trabalhar, e ainda assim não dá conta. Então, ainda falta uma palavra na língua portuguesa, e eu acho que até na estrangeira, né, eu não sei, mas falta uma palavra que realmente indique qual é a nossa ação. Por quê? Perinatal, como significa ao entorno do nascimento, significa, então, que um psicólogo perinatal é aquele que vai trabalhar com as questões ao entorno do nascimento, que são gestação, parto e pós-parto, tá? Mas isso não é verdade. O psicólogo perinatal, ele não trabalha só com gestação, parto e pós-parto, como você vai identificar agora aqui nessa live, porque eu quero te apresentar os vários espaços que nós podemos atuar, tá? Então, você vai perceber que o nome perinatal ainda não é o melhor, ainda não é o correto, mas é o que temos para hoje, tá? Então, temos utilizado esse termo psicologia perinatal e da parentalidade, além da psicologia obstétrica também,
que entra também nesse mesmo embate. Então, você agora, sabendo o que significa perinatal, né? Quando a gente chama, então, de psicologia perinatal, a gente está falando, então, de uma ação do psicólogo. Porque a gente pode ter enfermeiro perinatal, né? Podemos ter fisioterapeuta perinatal, podemos ter nutricionista perinatal, tá? Podemos ter vários profissionais que vão trabalhar com a perinatalidade. Então, quando a gente fala de psicólogo perinatal, obviamente, nós estamos falando de um profissional com graduação em psicologia, tá? E até por isso, algumas pessoas às vezes falam assim, Rafaela, mas eu quero fazer a sua pós-graduação em psicologia perinatal, mas eu sou enfermeira, não posso fazer? Não pode fazer, porque ele vai dar o título de psicóloga perinatal. Se você é enfermeira, você não vai poder ter título de psicóloga perinatal, percebe? Então, para isso, eu tenho até outros cursos, né? Eu tenho o curso de saúde mental materna, por exemplo, né? Que são cursos também bem completos, muito interessantes, mas para ser psicólogo perinatal, necessariamente tem que ser psicólogo, tá? Não pode ser outro profissional. Bom, então, olha só os espaços em que o psicólogo perinatal pode atuar. Aqui eu coloquei só alguns, tá? Não dá para colocar todos. Por que não dá para colocar todos? Porque aonde existe uma gestante, uma mulher no parto ou no pós-parto, lá nós podemos atuar, podemos trabalhar, tá? Então, a gente pode trabalhar em infinitos lugares, são várias as possibilidades. Então, aqui eu coloquei mais os tradicionais, tá? Coloquei aqui só para a gente poder ter uma ideia dos espaços em que esse profissional, então, vai trabalhar. Olha só, um dos espaços que o psicólogo perinatal vai poder atuar é no planejamento familiar. Sim, planejamento familiar precisa muito do psicólogo perinatal, porque hoje o planejamento familiar ele está muito baseado em distribuição de métodos contraceptivos. E isso não é planejamento familiar, isso é métodos contraceptivos. São, inclusive, palavras diferentes, né? Métodos contraceptivos são o quê? Camisinha, pílula, DIU, diafragma, vasectomia, laqueadura, tá? Então, a gente tem vários tipos, né, de métodos contraceptivos. Temos os naturais, temos os hormonais, temos os de barreira, mas isso, né, não é planejamento familiar. Uma das ações de um planejamento familiar é ensinar sobre os métodos contraceptivos. Mas se a gente for ver na base, o que é método, o que é planejamento familiar? É o direito da pessoa ou casal, né? E por que não incluir agora, né? A gente tem, inclusive, casais poliafetivos, né? Então, trisais, né? Aqui a gente está falando como psicólogos, né? Então, assim, a gente precisa entender as diversidades, então, os vários tipos de famílias que nós temos. Então, desde o indivíduo, o direito do homem, da mulher, do indivíduo, o direito do casal, poder decidir se quer ou não ter filhos, quantos filhos quer ter e quando ter. Então, é direito da pessoa dizer, não quero ter filhos nunca. É direito da pessoa não querer ter filhos. Como é direito daquela pessoa dizer, quero ter filhos, mas não quero ter agora, quero ter futuramente. E futuramente eu quero ter um filho, depois de 2, 3 anos, quero ter um outro filho, quero ter, no final das contas, 2 filhos, por exemplo. Isso é planejamento familiar, é você estar planejando. Inclusive, eu planejo não me casar, ser uma pessoa sozinha, né? Assim, no sentido de não precisar viver afetivamente com um parceiro, uma parceira. Isso é planejamento familiar também. Então, a gente precisa atuar no planejamento familiar, nessas questões de planejar, de fato, tá? E entender também as questões. Por que alguém quer ser mãe ou quer ser pai? E por que alguém não quer ser mãe, não quer ser pai? Essas pessoas também vão procurar o nosso consultório, tá? Vão procurar pelo nosso serviço. Então, as pessoas que estão no planejamento familiar vão buscar atendimento psicológico também. Então, a gente vai trabalhar no planejamento familiar. Nós vamos trabalhar também na reprodução humana assistida.
Sim, existem várias pessoas e casais que, de uma forma ou de outra, têm alguma dificuldade em conseguir engravidar, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o casal. E vão ter que recorrer a uma reprodução humana assistida. E nós temos que trabalhar com esses casais ou com essas pessoas também, tá? É papel do psicólogo perinatal também trabalhar com essas questões. Nós precisamos entender, né, todo esse contexto do porquê que a pessoa não está conseguindo engravidar. Não sei se vocês sabem, mas pode haver motivos psicológicos também influenciando aí a não gestação. Então, não são só motivos orgânicos. E quando são motivos orgânicos, essa pessoa ela não está livre do estresse, da ansiedade, da depressão, de vários conflitos psicológicos. Essas pessoas não estão livres disso. Então, elas vão despertar emoções e sentimentos diante esse período em que ela vai estar em processo de algum tipo de tratamento, vai estar ali trabalhando na reprodução humana assistida. Ela também vai precisar. Então, olha só, o psicólogo perinatal, ele pode atuar com essas questões também antes da gestação. Percebe porque a palavra perinatal, ela ainda não define certinho o nosso campo de atuação? Porque se fosse ficar realmente com a ideia de perinatal, seria gestação, parto e pós-parto. Mas até aqui, por exemplo, eu já trouxe questões para vocês como planejamento familiar, como reprodução humana assistida, que são questões que são indiretas, né? Mas elas têm total relação aí com gestação. Mas elas não estão diretamente no período de gestação. Mas psicólogos perinatais, eles precisam ter esse conhecimento para também poder atuar nessas categorias. Além, então, de trabalhar no planejamento familiar, na reprodução humana assistida, então esse profissional psicólogo, ele também vai trabalhar na gestação. E aí, é interessante a gente poder entender que a gestação não é uma vivência só da mulher. A gestação pode acontecer no corpo da mulher, mas não é uma vivência só dela. Quando uma mulher engravida, a sua família engravida junto. O seu parceiro ou parceira engravida junto. Se ela tem filhinhos, esse irmãozinho aí, esse filho do casal, também engravida junto. Então, vão existir várias questões emocionais, psicológicas, envolvidas aí para esse filhinho, para esse parceiro ou parceira, para os avós, para os tios, para os amigos. Então, o psicólogo perinatal não necessariamente vai trabalhar com a gestante em si, percebe? A gente pode até falar, vai trabalhar com a gestação, mas não necessariamente com a gestante em si. Um psicólogo perinatal pode se voltar para oferecer atendimento só para a rede de apoio daquela gestante, por exemplo. Ou pode se voltar para atender apenas o casal. São pessoas que não vão atender individualmente, mas vão atender casal. Ou vão atender só o homem, né? Eu tenho alunos que vão atender só homens na psicologia perinatal, não vão atender as mulheres, inclusive é um homem que se identifica com as questões da paternidade, tá? Então, vai fazer aí todo um trabalho de apoio e ajuda para o homem grávido, percebe? Nós podemos trabalhar durante esse período de gestação também individualmente, né? Ou a mulher, ou o homem, o avô, a avó, o irmãozinho, coisas assim. Mas podemos trabalhar com o casal, podemos trabalhar com a família, podemos trabalhar com grupos de gestantes, com grupos de casais grávidos, com grupos de avós, percebe? Então, na gestação, existem diversas possibilidades também de atuação desse profissional. Então, quando você diz o que faz um psicólogo perinatal, são muitas as possibilidades. Então, nós vamos poder atender essas questões aí de gestação em diversos âmbitos. Né? Então, o que faz um psicólogo perinatal? Ele vai atender questões de conflito emocional, no sentido engravidei, não queria, vai atender questões de transtornos mentais que vão surgir nesse período, vão atender questões de luto, bebês morrem, fetos morrem, né? Então, pode morrer
antes mesmo de descobrirem se era um menino ou uma menina. Pode morrer, muitas vezes, já muito próximo do parto. Então, o psicólogo perinatal é aquele que vai atender essas questões também. O psicólogo perinatal é aquele que vai atender aquelas questões de aborto legalizado também. Então, existem centros de aborto legalizado, né? Existem duas possibilidades de aborto no Brasil, que é colocar em risco a vida da mulher, ou então a violência sexual, e aí ela tem uma gravidez em decorrência dessa violência, e por jurisprudência também é permitido que quando há uma anomalia, uma gravidade, né, que o bebê fatalmente vai morrer mesmo, né, não tem chances de sobreviver e tudo mais, é dada essa possibilidade, a pessoa também pode escolher se ela assim quiser. Então, existem possibilidades de aborto provocado também, legalizado, e claro que essas mulheres vão precisar receber apoio psicológico também. Não é só o aborto espontâneo, mas o aborto provocado também vai precisar de um acompanhamento psicológico, seja antes, durante ou depois da realização do aborto. Percebe que aí também a gente precisa de psicólogo perinatal com esse conhecimento? Precisamos de psicólogo perinatal também nas questões de parto, tá? Então, parto que pode acontecer domiciliar, que pode acontecer numa casa de parto, que pode acontecer em um hospital, não importa em que espaço, mas o psicólogo ali, ele pode atuar também, tá? Existem várias questões sobre a entrada do psicólogo na hora do parto. Eu tenho algumas lives que eu já fiz sobre esse assunto, alguns podcasts também sobre esse assunto. Não vai dar para me aprofundar aqui, porque o tema de hoje não é esse, mas o fato é que durante o parto, nós podemos atuar principalmente quando a mulher ela apresenta algum transtorno mental, né, que na hora do parto isso possa trazer para ela uma vivência novamente do trauma, algo nesse sentido. Podemos trabalhar por diversos motivos, um bebê que vai nascer morto, né, e essa mulher vai precisar ali de um apoio psicológico, criança que provavelmente, né, tem alguma anomalia, alguma coisa assim, e que há possibilidade de, como por exemplo a síndrome de Edward, né, que existe essa possibilidade de morrer durante o parto ou nos primeiros minutos após o parto. Mulheres que sofreram violência sexual, né, e vão ter esse bebê. Mulheres que vão colocar o bebê para adoção, por exemplo. Então, são casos em que o psicólogo, ele é muito importante nessa hora da cena do parto, porque muitas emoções muito fortes, né, em alguns casos aí, podem acontecer durante esse momento e é um espaço, então, em que a gente pode e deve atuar. Um outro espaço que nós podemos atuar é no pós-parto, tá? Nas questões do pós-parto. Pode ser do pós-parto imediato, com a mulher ainda no hospital, né? Ali nas primeiras 24 horas do pós-parto, do parto, até o pós-parto mais tardio, de 2 anos. Sim, a psicologia perinatal considera o pós-parto até 2 anos, em alguns casos pode ser considerado até 3 anos, tá bom? Então, vai um bom tempo. Então, assim, o psicólogo perinatal, ele vai trabalhar com essas questões também do pós-parto. A gente sabe de vários transtornos mentais que podem acontecer no pós-parto, ou dos mais sérios, a psicose puerperal, que vai precisar do psicólogo perinatal não só para atendimento da mulher com psicose, como também da família, porque a família também adoece nesse momento, principalmente o parceiro. O bebê também vai precisar demais desse apoio desse psicólogo perinatal, né? Então, nós podemos atuar aí em todos esses campos. Um outro espaço onde o psicólogo perinatal pode atuar é na avaliação do desenvolvimento do bebê. Não só na avaliação do desenvolvimento do bebê, né, mas no desenvolvimento infantil, né, especificamente, né, até os 2 a 3 anos da criança. Então, nós somos os profissionais que lidamos com o bebê, que conversamos com o bebê, sim, precisamos conversar com o bebê. Nossa, Rafaela, mas que coisa estranha, o bebê, a partir de que idade vocês conversam? A partir do nascimento. Se precisar, a gente conversa com o feto, antes mesmo de nascer.
Nós temos algumas técnicas que são utilizadas e surtem bastante efeito. E é muito importante, principalmente para os psicólogos que trabalham em UTI neonatal, por exemplo, ou que, de certa forma, vão trabalhar com bebês, né? Mesmo que na clínica, mesmo que você atenda uma mulher no pós-parto na clínica, mas que você saiba que a história dela pode ter refletido em algo na história daquele bebê, porque ela pode ter passado por um trauma durante a gestação, a criança já vem apresentando alguns comportamentos nesses primeiros dias, nesses primeiros meses de vida, que são alguns sintomas, né, que você enquanto psicólogo pode fazer essa associação, são sintomas que a criança está apresentando, mas porque tem associação com o que ela vivenciou na gestação, o que ela vivenciou durante o parto ou nos primeiros dias do pós-parto. Então, são momentos em que a gente vai ter que conversar com o bebê também, que a gente vai ter que fazer uma atuação com o bebê, uma atuação psicológica com o bebê também, percebe? Então, precisamos conhecer desenvolvimento infantil, precisamos conhecer a teoria do apego, a teoria da vinculação, porque vai ser muito útil isso, principalmente nos casos em que a mulher, por um motivo ou outro, ela não conseguiu se vincular ao bebê, seja porque ela precisou ficar internada, seja porque ela teve algum transtorno mental, não importa o que foi que aconteceu e que a vinculação mãe-bebê teve um prejuízo aí por algum motivo. Então, futuramente, essa mulher, ela quer se vincular a essa criança, ela pode procurar por nós, por nossa ajuda, e nós devemos, então, fazer esse trabalho com essa díade para que eles possam se vincular, e isso vai implicar, sim, em falar com o bebê, vai implicar, sim, em avaliar o desenvolvimento do bebê, vai implicar, sim, em fazer uma triagem com essa mulher, conhecer a história dela antes da gestação, durante a gestação, parto, pós-parto. Por isso, um psicólogo perinatal que vai atuar com essas questões, tá? Então, psicólogo perinatal de ponta, digamos assim, né? Porque nós temos vários tipos de cursos para psicólogos perinatais no Brasil, né? Temos cursos, desde curso de formação mesmo, até cursos, né, de pós-graduação, de especialização, de aperfeiçoamento, né, nas questões da psicologia perinatal. Mas nem todos os cursos, eu acredito que na realidade, não sei, eu tenho a impressão que quase nenhum curso, só o meu, de fato, oferece essa parte, né, de conhecimento, que é do desenvolvimento infantil, porque eu considero extremamente essencial, principalmente quando a gente vai trabalhar aí com pós-parto, que a gente vai ter que lidar com o bebê e vai ter que lidar com essa mulher, muitas vezes promover vinculação, então a gente tem que entender sobre teoria do apego, entre outras coisas. O psicólogo perinatal é aquele que também pode fazer o pré-natal psicológico, não sei se você já ouviu falar do pré-natal psicológico, mas é uma técnica que o psicólogo utiliza durante a gestação, tá? E pode ser só com a mulher, pode ser com um casal, tem até pessoas fazendo com avós, né? Mas o pré-natal psicológico é para poder identificar se aquela mulher ou casal apresenta algum indicativo que vai apresentar alterações emocionais significativas no período perinatal, tá? Então, a intenção, né, da ação do psicólogo perinatal, que vai fazer o pré-natal psicológico, a intenção dele é evitar alterações emocionais significativas no período de gestação e pós-parto. Então, ele vai fazer toda a avaliação, ele vai identificar tudo que ele puder para permitir que esse período possa ser mais saudável. E quando ele identifica que, olha, já está instalado aqui uma ansiedade, um estresse, uma depressão, por exemplo, o papel desse profissional, por meio dessa técnica, é diminuir, então, principalmente para que no pós-parto isso não se cronifique e não permaneça, né? Mas que essa pessoa possa ir, então, melhorando essa questão. Então, a gente vai trabalhar com pré-natal psicológico também. Um outro espaço que nós podemos atuar também é na adoção. Sim, na adoção nós também podemos atuar, porque vai existir toda uma transição para a parentalidade aí, tá? Então, algumas pessoas fantasiam muito do que é ser pai e ser mãe, né? E assim, quando engravidam, aquela fantasia, né? Eles começam a ter contato com a maternidade real, com a paternidade real.
E aí eles vão ter os conflitos, muitas vezes vão apresentar os transtornos mentais, vão procurar o psicólogo para ter ajuda e tudo mais. Ok. Agora, algumas pessoas que adotam, infelizmente, elas acabam tendo, às vezes, uma conduta de que tinha uma maternidade, paternidade idealizada, a maternidade, paternidade real não corresponde, mas diferente daqueles, né, que não tem para quem devolver a criança, esses acabam se achando no direito, muitas vezes, de devolver a criança, né? Então, é importante que o psicólogo perinatal, que também possa atuar aí na adoção, faça as avaliações corretas a respeito disso. Quem são esses pais? Eles estão querendo fazer caridade? Porque se estão querendo fazer caridade, eles não estão querendo ser pai e mãe, né? Eles estão querendo ter um filho ou estão querendo ser pai e mãe? Porque é diferente você querer ter filho e ser pai e mãe, né? A pessoa está se sentindo sozinha porque ela se sente sozinha e quer companhia que ela vai adotar, percebe? Então, são várias as questões, são várias as perguntas, né? Que se faz, que se investiga, e claro que um psicólogo perinatal aí pode estar ajudando perfeitamente bem. Como vocês devem ter assistido a aula que eu dei, acho que ontem, se eu não me engano, foi ontem ou foi na segunda-feira, né? Eu falei dos espaços em que o psicólogo perinatal pode atuar, né? Então, eu falei que trabalha na clínica, no hospital, no serviço público de saúde, no jurídico, em pesquisa, né? Existem vários espaços aí que o psicólogo perinatal pode atuar. Então, assim, o que eu quis dizer aqui na live de hoje para vocês, né? Porque o tema dela é o que faz um psicólogo perinatal. São muitas as possibilidades, eu poderia aqui passar um dia inteiro, eu teria que começar às 8 da manhã a live e terminar talvez às 8 da noite, né? Falando tudo, né? O que o psicólogo perinatal pode fazer, porque são muitas coisas. Mas nesse período, então, de 30 minutos, que dura mais ou menos as minhas lives, né? Eu acho que eu já passei informação suficiente para você conseguir compreender que nós trabalhamos, né? O que faz um psicólogo perinatal, então? Ele vai atender as diversas questões, né, envolvidas aí no nascimento do sujeito, né? Principalmente, a palavra certa, né, é para transição para a parentalidade. Nós vamos trabalhar nessa transição para a parentalidade. E a transição para a parentalidade é algo que vai acontecer desde a infância, tá? Não é algo que vai acontecer quando a pessoa engravida. Não é no momento que a pessoa engravida que vai ter a transição para a parentalidade. A transição da parentalidade é quando a menina lá tá brincando de boneca. Ela já começa a se identificar enquanto mãe, ela já começa a representar papéis de mãe, né? Então, a transição para a parentalidade é algo que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento humano. Ou seja, o psicólogo perinatal ele pode trabalhar em todos esses âmbitos, em todas essas questões. Ele vai trabalhar, então, na clínica psicológica, no hospital, na unidade básica de saúde, no CRAS, no CAPS, vai trabalhar no jurídico, vai trabalhar dentro dos presídios femininos, vai trabalhar com questão de adoção, vai trabalhar com questão de alienação parental, vai trabalhar, então, com pré-natal psicológico, vai trabalhar com reprodução humana assistida, com planejamento familiar, com homens, com mulheres, com avós, com bebês, né? Então, nós vamos trabalhar em todos esses setores. Então, nós podemos fazer muitas coisas mesmo. Então, assim, eu espero, né, ter deixado claro para vocês aqui o que faz um psicólogo perinatal, porque muita gente fala assim, psicólogo perinatal, ele faz psicoterapia, ele atende na clínica e faz psicoterapia. Isso não é verdade. Um psicólogo jurídico que trabalha com as questões perinatais, ele, por exemplo, não faz psicoterapia, tá? Ele precisa entender de todas as questões emocionais aí envolvidas, todos os conhecimentos de psicologia perinatal, mas quem vai fazer a psicoterapia, no caso, né, é um outro profissional, que é o psicólogo clínico, por exemplo. Tá? O psicólogo que trabalha no hospital a mesma coisa, ele vai ser um suporte psicológico ali, ele vai dar, então, uma orientação, ele vai oferecer um acolhimento, mas raramente ele vai ter tempo para oferecer psicoterapia, porque pessoas que ficam internadas por um curto período de tempo, percebe? Então, não é só psicoterapia que o psicólogo perinatal trabalha. Então, tudo vai depender do local de trabalho dele, do campo de trabalho dele, se ele trabalha no jurídico, no esporte, no escolar, na organizacional, qual é o campo de atuação dele e com quem ele está atuando e em que momento ele está atuando, tá? Então, são várias as possibilidades, como eu acabei de dizer aqui para vocês.
Mas, resumidamente, o que faz um psicólogo perinatal? Ele vai trabalhar com o seguinte tripé, tá? Mãe, pai, bebê. O psicólogo perinatal, ele não trabalha só com a mulher, né? Trabalha também com o homem. Pode trabalhar com ambos. E trabalha também com o bebê, tá? Então, nós vamos trabalhar com todas essas questões envolvidas na parentalidade, incluindo o bebê, ok? Psicóloga perinatal também faz atendimento quando a mulher sofre violência obstétrica e isso afeta o puerpério dela, né? Com certeza, não é o psicólogo perinatal, sim. É claro que outros psicólogos também podem, mas se eles não têm conhecimento, eles não sabem nem o que é violência obstétrica, como que eles vão atender, não é mesmo? Então, assim, é importante ter um mínimo de conhecimento, principalmente de gestação, de parto, de pós-parto, para conseguir entender todas as complicações, entender o que você está trazendo aí, por exemplo, vai implicar em a pessoa saber o que é tocofobia, por exemplo, tá? Vai implicar a pessoa saber do transtorno estresse pós-traumático, né? Que pode envolver uma violência obstétrica. Então, tem alguns conhecimentos aí que é importante e que com certeza é o psicólogo perinatal que tem esse conhecimento de forma mais profunda, né? Com mais detalhado, com maior propriedade para poder oferecer o atendimento. A Maternapsi tem formação específica nessa área no exterior ou somente no Brasil que tem se tornado uma área específica recente? Olha, até onde eu sei, no Brasil, tá? Mas eu sei que na Espanha tem alguma coisa também, em Portugal tem alguma coisa também, mas ainda assim, o Brasil ainda é mais forte nessa área, tá? E olha só que o Brasil ele é o mais forte nessa área, só que quase 0% dos psicólogos conhecem essa área ou atuam nessa área, tá? Então, ainda o mais forte dos países atuante, praticante, né, da psicologia perinatal, tem menos de 0,4% dos psicólogos atuando e menos de 1% dos psicólogos que já ouviram falar dessa área, tá? Que sabem alguma coisa, desde por cima até mais profundo. Mas o fato é que 0,4 só aqui no Brasil que trabalham com essa área, tá? Então, assim, ainda é tudo muito novo, muito específico. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui da América Latina interessadas no nosso curso de pós-graduação. Eu tenho recebido muitas pessoas de Portugal, tenho vários alunos de Portugal, tenho alunos da Espanha também interessados aqui. Então, mesmo que outros países ofereçam alguns cursos formando, muitas pessoas de fora, né, de países de fora, têm procurado Mater Online para se especializar. Pessoas de países africanos também. Muitas pessoas aí de fora do Brasil estão procurando o Mater Online para ter conhecimento específico nessa área, tá? Então, assim, o forte mesmo no mundo ainda é o Mater Online de verdade, tá? Então, não é só no Brasil que nós temos liderança, não. É no mundo. Então, as pessoas que procuram saber de psicologia perinatal hoje no mundo, elas se deparam com o Mater Online, elas conhecem o Mater Online. Nem todas vão fazer, né, o curso aqui conosco, mas o nome é forte, fica, eles estudam aqui, porque eu dou muito conteúdo gratuito aqui, e assim por diante. Sou estudante de psicologia, quando posso iniciar minha pós-graduação? Pós-graduação só pode iniciar quando você estiver concluindo a graduação. Pós-graduação é após a graduação. Primeiro você conclui a graduação, depois você faz pós-graduação, tá? Pós-graduação é após terminado a graduação. Então, primeiro você vai precisar terminar a sua graduação ou pelo menos estar no último ano. Se você estiver no último ano de graduação, é possível você já iniciar uma pós-graduação, mas não concluir. Você só pode concluir uma pós-graduação depois que você já for graduada, tá bom? Então, uma pós-graduação é algo que você vai, né, poder ter o seu certificado e tudo mais só depois de graduada, tá? Porque ela é uma pós-graduação, tá? Estou encantada com essa área, e ela é encantadora mesmo, é uma área maravilhosa. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido interessante essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com a aula de hoje. Então, é isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo.